Olá pessoal, Deus abençoe vocês, seus lares, suas famílias, esse ambiente que você está aqui, seja qual for, que venha ser completamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero convidar vocês a estarem nos ajudando a compartilhar o nosso conteúdo. Eu peço muito a vocês, pessoal, esse conteúdo que nós estamos trazendo todos os dias, momento de reflexão, conto muito com o apoio de vocês a estar compartilhando. O momento de reflexão aqui é um momento que nós tratamos sobre diversos temas variados à luz da Palavra de Deus, com um objetivo e caminho certo de ir diretamente a mais pessoas que precisam ouvir um momento de reflexão, uma palavra, uma dúvida a ser tirada. Então é esse o momento, é um momento de aprendizado e um momento também que eu conto muito com o apoio de vocês a estar nos ajudando a compartilhar o nosso conteúdo. Lembrando que estamos na plataforma do YouTube e na plataforma do TikTok. Então eu conto muito com o apoio de vocês para estar se inscrevendo lá, tá bom? E também não posso deixar de enfatizar, não posso, pessoal, não posso. Quando a coisa é boa. H. Teodora Personalizados é transformar uma ideia em um produto incrível. Caneca, almofada, quebra-cabeça. Eu sempre falo alguns aqui, mas tem muita coisa. Relógios, muito mais. Você pede e vai surpreender geral. Então assim, pessoal, estamos aí na época do Natal. Eu vi até umas bolinhas de Natal com foto dentro. Gente, é tudo personalizável. Tudo. Então assim, você quer presentear alguém, ainda não sabe o que você quer dar para essa pessoa? Pega a câmera do seu celular, aponte para esse QR Code aqui. Você vai ser encaminhado para o H. Teodora Personalizados e com certeza você vai ter uma ideia muito legal, baseado no que você for ver lá de conteúdo, para presentear essa pessoa que tanto você quer. Lembrando que a H. Teodora Personalizados, ela personaliza, nós pensando em você, tá bom? Pessoal, o tema hoje é forte. Deus me aceita como eu sou ou como Ele quer que eu seja? Uma pergunta. Então, vamos ver o que a Palavra de Deus quer nos dizer sobre esse tema, ok? Então vamos lá. Essa é uma das perguntas mais repetidas dentro e fora das igrejas. Deus me aceita como eu sou? Muitos usam essa frase para justificar a permanência no pecado. E esses dias aí eu vi uns debates, pessoal, que a pessoa... Bom, deixa para lá. Usar a Bíblia, usar texto fora de contexto para justificar erros, sabe? Então, muitos usam essa frase para justificar a permanência no pecado. Outros, machucados por julgamentos, acreditam que Deus só aceita quem já está arrumado, entre aspas. E a Palavra de Deus responde esta pergunta de forma clara, equilibrada e profunda. Deus nos aceita como estamos, mas jamais nos deixa como estamos. Aqui. Entendeu? Deus nos aceita como estamos, mas jamais nos deixa como estamos. Principalmente se o coração se abrir verdadeiramente para Ele. Então vamos lá. Primeiro ponto, Deus nos aceita pela graça, não pelo desempenho. Vamos lá para o livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então olha só que interessante. Cristo não morreu quando mudamos. Cristo morreu quando ainda éramos pecadores. Ok? Isso destrói a ideia de que precisamos nos consertar para sermos aceitos. Já vamos entender isso aqui, para não ficar muito vazio. Livro de Efésios. Livro de Efésios.
capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ok? Então, estamos falando de aceitação, tá, pessoal? Estamos falando de aceitação. A aceitação vem antes da transformação. Então, quando éramos pecadores, ele já nos aceitou. Quando éramos pecadores, ele morreu por nós quando nós éramos pecadores. Não que hoje nós não seja, mas é que quando nós não conhecíamos Jesus como conhecemos hoje. Se você ainda não conhece Jesus, busque conhecê-lo. Bom? Segundo ponto. Jesus acolhe. É por isso que eu digo, pessoal, não é hipergraça, não. É graça. É graça. É hipergraça. É graça. Jesus acolhe, mas confronta. E a palavra confronta. Por isso que eu digo, pessoal, vinde a mim da forma que estás. Forma que está, da forma que tiver, não importa. Só que quando essa pessoa, do jeito que ela está, se chega a Deus, verdadeiramente, com o coração totalmente aberto para que Jesus venha adentrar, ela não fica do mesmo jeito, ela vai mudando. Porque Jesus transforma. Vamos lá. Livro de João, capítulo 8, versículo 10 e 11. Diz assim, ó. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Tem gente que só lê até essa parte. Aqui está falando da mulher adúltera. Só que a parte final do versículo 11 é a principal. Vou repetir o 11. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te, e não peques mais. Então, Jesus diz duas coisas importantes: nem eu te condeno. E o segundo: vá e não peques mais. Isso revela o equilíbrio do Evangelho, sem condenação e sem conivência com o pecado. Jesus não disse: fica assim mesmo, está tudo bem. E muitas pessoas estão colocando aí, distorcendo a palavra de Deus. Nem disse: só volte quando mudar, tá? Não. Ele acolhe para transformar. Ok? Terceiro ponto. Deus não aceita o pecado, mas aceita o pecador. Livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 5, versículo 4. Diz assim, ó. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Não? Tu não és Deus que tenha prazer na justiça. Isaías. Livro de Isaías. Mesma referência. Capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, erros, pecados, iniquidades, eles criam uma barreira entre nós e Deus. Então, Deus não muda seus padrões para nos aceitar. Ele muda a nós, para vivermos segundo os seus padrões. Então tem pessoas hoje em dia que elas querem mudar o evangelho. O evangelho light, que aceita tudo, que tudo é amor, que não tem confronto nenhum, que não tem transformação. É só amor. Quando fala de Jesus é só amor. Mas se tem alguém que confrontou muito as coisas erradas, é Jesus Cristo.
Quarto ponto, aceitação não é aprovação. Então, aqui está um erro moderno dentro da igreja. Dentro do corpo, vou colocar assim. Aqui eu enfatizo a igreja, não é a instituição, é o corpo de Cristo. Pessoas reunidas, sempre enfatizo isso. Pessoas reunidas em Cristo Jesus são um corpo. Há um corpo sobre essa terra. Todos aqueles são de Jesus. Qual Jesus é o cabeça desse corpo. Então, a ênfase aqui é o corpo. Pessoas reunidas, pessoas ligadas em Jesus são o corpo. Ok? Gosto de enfatizar isso, porque tem algumas pessoas, quando fala igreja, elas só vêm na cabeça delas só o CNPJ, só a instituição. Não é. Individualmente somos templo. Em comunidade somos igreja. Então tem um erro muito moderno que acontece, que é: se Deus me aceita, então Ele aprova tudo o que eu faço. Isso aqui é usado muito para justificar muita coisa, até aquilo que planeja em errar. Se Deus me aceitou, Ele me aceitou, e então quer dizer que Ele aprova tudo o que eu faço. Isso não é bíblico. Vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. É igual você, pai, mãe. Você vai corrigir seu filho. Você vai corrigir. Vai repreendê-lo. Por quê? Porque você ama ele. Porque você ama sua filha. Porque você quer o melhor para eles. Por que com Deus é diferente? Algumas pessoas, não, Deus é amor. Deus me aceita, então Ele aprova tudo que eu faço. Então, Hebreus 12, 6 aqui, especificando que o Senhor corrige aquele que ama. Então, correção é prova de aceitação, não de rejeição. Correção é prova de aceitação, não de rejeição. Quinto ponto, o chamado é para transformação. O chamado é para transformação. Vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, uma breve exegese aqui, pessoal. A palavra conformar, ela vem no original suschematizo, que quer dizer assumir a forma externa. A palavra transformar vem no original de metamorfo, que quer dizer mudança profunda, interna. Então, Deus nos recebe como somos, mas nos chama a uma metamorfose espiritual. Então, transformar, mudança profunda, interno, dentro para fora. Conformar, assumir a forma externa. Sexto ponto, em Cristo você não é descartado, é recriado. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é essa oportunidade que Jesus está
dando para você que ainda não aceitou. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se você vem hoje para Jesus, você é uma nova criatura. Todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo aquilo que foi feito, aquilo que gera arrependimento, ficou tudo no mar de esquecimento. Porque tudo se faz novo em Jesus. Se você não aceitou, você sendo pecador, assim como eu fui pecador, Ele me aceitou. Aceite-o também para governar a sua vida. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Okay? Nova identidade, novo propósito, novo caminho. Não é uma maquiagem espiritual, tá? Para ficar aparentando mudança para as pessoas e o coração continua do mesmo jeito. É nova criação. Tudo se faz novo. E com isso, pessoal, chegamos aqui à conclusão. Sim, Deus te aceita como você é, mas Ele te ama demais para te deixar do mesmo jeito. Ele aceita o ferido, acolhe o cansado, recebe o pecador, mas conduz à santidade, ao arrependimento e à transformação. E ali, no livro de Mateus, lá para Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim, ó, vinde a mim todos. Quem? Alguns? Não, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, seja, venha como está, permaneça disposto a mudar. Ok? Esse aqui é para guardar no coração. Deus não espera você mudar para te amar. Mas porque Ele te ama, Ele não permite que você permaneça o mesmo. Tremendo. Vou repetir. Deus não espera você mudar para te amar. Mas porque Ele te ama, Ele não permite que você permaneça o mesmo. Amém, pessoal? É isso. Bem simples de entender. Bem limpo dentro da palavra, sem mexer para cá, remexer para lá, sem alterar nada. É isso. Então, Deus não espera você mudar para te amar. Mas porque Ele te ama, Ele não permite que você permaneça o mesmo. Que essa frase fique guardada no teu coração. Assim como esse momento de reflexão, que falou muito comigo, e acredito que falou com você, pessoal, compartilhe, mande para alguém que precisa ouvir essa reflexão. Eu precisei ouvir, eu acredito que com você também não foi diferente. Então compartilhe, mande para alguém, tá bom? Pessoal, comentários estão totalmente liberados para vocês exporem suas opiniões. Acho que não acho, discordo, não discordo. E sugestão de temas, pessoal, para que se às vezes tem uma dúvida de algum tema, coloque aí sobre o que você tem essa dúvida, de repente a dúvida de todos nós, para que venhamos aprender juntos aqui no momento de reflexão, ok? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe, fiquem com Deus e como eu sempre digo, o Senhor vai nos dar sabedoria, entendimento e discernimento para andar de acordo com a palavra dEle, com a vontade dEle, ok? Fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. E assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus.